Pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim contar uma história sobre a minha vida. Na verdade, eu acabei de ver uma moça chorando. Ela estava falando a respeito da filhinha dela, que foi passar o final de semana com o pai, e o pai dela cortou o cabelinho dela. E ela ficou muito irritada, como qualquer mãe fica. Eu fiquei porque isso aconteceu comigo quando as minhas filhas elas eram crianças. E eu vou contar para vocês como que isso aconteceu. Por projeção, evidentemente, né? Para quem não sabe, eu sou psicóloga. A minha filhinha, as minhas filhas, elas tinham cabelos até a cintura. Eu adorava o cabelo das minhas filhas. Eu, quando era criança, a minha mãe cortava o meu cabelo Joãozinho. Eu odiava o meu cabelo curto. Eu chorava porque eu queria ter o meu cabelo comprido. E o que acontece? Eu nunca podia ter o cabelo comprido. Quando as minhas filhas quando elas nasceram, então eu, através delas, eu resolvi manter o cabelinho delas comprido. Era lindo, o cabelo de ambas, né? E eu sempre achei os meus 3 filhos muito bonitos. Então, o cabelo delas duas, era comprido. Ocorre que eles se viam, a família da minha sogra deles lá, eles se achavam no direito de ficar com eles o tempo todo, coisa que eu detestava. E certa vez eles acharam que eles podiam cortar o cabelo delas. E um dia eu chego lá para pegar as minhas filhas e eu encontro o cabelo das duas Chanel. Gente, eu fiquei louca da vida, porque isso não se faz com mãe nenhuma, né? Mas eles achavam que eles podiam fazer qualquer coisa, inclusive ficar com elas o tempo todo, né? E eu não me via com força o suficiente para chegar e falar, não, eles não vão ficar aqui, eles vão embora para casa, a minha casa é a casa deles, né? Até porque quando eu queria passear, aí eles não podiam ficar. Então era puro sadismo, entenderam? Eles faziam também, além de ter cortado o cabelo delas, coisa que eu fiquei extremamente irritada, foi uma falta de respeito comigo muito grande. Eles também levavam elas para um sítio sem a minha autorização e nem a do pai, né? Escondidos, um lugar que só tinha homem, mas fica com fulano de tal, dorme com fulano de tal, eu não sei, eu não estava lá, entendeu? E isso era uma coisa de uma falta de respeito absurda. Eu não sabia onde era esse sítio, eu não sabia o que se passava lá, eu não sabia, entendeu? Então essa era uma das coisas que me irritava profundamente. Na época, eu fazia faculdade de psicologia. Eu vivia perguntando para os meus professores o que eu podia fazer. Mas sozinha, o que você faz? Né? Sem o apoio do pai, o que você faz? Nada. Você não faz nada, né? Então, assim, elas iam escondido. Uma vez, eu, voltando para casa, eu cheguei passando por uma rua ali próximo, eu vejo minhas 2 filhas andando de patins numa rua que tinha movimento, elas no meio da rua. Eu peguei as 2, eu levei essas 2 para casa. Alguém me perguntou onde elas estavam? Alguém procurou entrar em contato para ver onde elas estavam? Não. Se elas tivessem sido atropeladas, se tivesse acontecido algum acidente com o próprio patins? Não. Ninguém entrou em contato comigo. Eu só levei elas para casa. Então, e uma outra vez que também me marcou muito. Elas foram mordidas pelo cachorro que estava lá dentro. Elas se machucaram e eu não fui avisada. Elas comiam, que foi uma outra vez que eu cheguei lá, estavam comendo leite condensado puro. Então, eram várias situações que aconteciam e me irritava profundamente, né? E o detalhe é que as 2 podiam ficar lá. O meu filho, quando eu ia fazer estágio, eu precisava pagar. Então, eram situações que me incomodavam profundamente. Isso durou anos, até a pré-adolescência delas. E o que elas falam? Você vive de passado, lá era muito bom ficar. Onde não se tem limite, é bom ficar. Onde se tem limite, não é bom ficar. Isso causava muitas desavenças dentro de casa, porque eu tentava pôr limites e os limites não aconteciam. Mesmo as coisas que eu aprendia na faculdade, eu não conseguia impor dentro de casa, né? Porque limite é bom para qualquer ser humano, né? Para os filhos, inclusive. Ela era muito idosa, a velha lá. Era muito idosa, né? A velha e a abusiva, né? Os abusivos, né? Que me desrespeitavam o tempo todo, né? Eu era jovem, eu era muito nova, eu era sozinha, estava sozinha nessa situação, sempre estive sozinha nessa situação.
Então, assim, eu não sabia o que fazer. E não soube o que fazer até a pré-adolescência deles. E eu sabia que era uma batalha muito difícil para eu enfrentar junto delas. Porque elas, de fato, gostavam de ficar lá. Elas faziam o que elas queriam. Sempre fizeram o que queriam, né? E aquilo já era suficientemente abusador contra mim. Era uma situação de abuso muito grande, né? Imagine só pegar uma criança e levar para cortar o cabelo, dar um negócio extremamente doce para uma criança, permitir que uma criança pequena vá andar de patins na rua, uma rua movimentada, né? Então tudo isso era irresponsabilidade de quem ficava com as minhas filhas. Era muito irresponsável da parte deles. Eles não viam assim, eles só queriam que elas estivessem lá. Eles só queriam me desautorizar, entenderam? Né? Então, eles não tinham responsabilidade alguma para ficar com elas. Mas ninguém via dessa maneira. E ninguém nunca viu. E hoje em dia, as minhas filhas também não veem dessa forma, porque elas não vivem isso. Porque elas não passam por isso. Porque elas não são desautorizadas, né? Então, só o fato delas não serem desautorizadas, elas não vivem na pele o que eu vivi. Entenderam? Eu vou deixar o vídeo dessa mãe falando a respeito disso, porque ela sentiu na pele o que eu vivi, né? E quando você vive isso na pele, você sabe como é uma mãe estar mantendo o cabelinho da sua filha crescer e chega alguém e se acha no direito, sem ao menos perguntar para a mãe, aquela que ficou 9 meses gerando o bebezinho, aquela que com todo amor e carinho teve o seu bebezinho, cuidou do seu bebezinho, porque detalhe, de final de semana a mala de roupa ia para mim, eu lavava as roupas, eu fazia as coisas que eram para serem feitas, entenderam? Quer dizer, eles queriam apenas por sadismo. Eles queriam apenas para dizer não. Porque desde que eu me casei, né, eles faziam de tudo para destruir aquilo que tinha sido feito. Foi assim durante pelo menos 12 anos da minha vida. 12 anos. Tá bom, gente? Então fica aqui. Não permitam. Não morem com família. Não permitam que os filhos de vocês fiquem com sogra, com mãe, seja com quem for. Família não serve para educar os filhos. Família não serve. Se a família não sabe dar limites para a criança cresce como um bichinho, tá? A família tem que ajudar, não estragar, tá? Então fica aqui a minha dica, tá bom, gente? Um abraço.